Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Arthur, eu sou Senior Product Designer, tenho aproximadamente 9 anos de carreira, é, vim do Graphic, né? E hoje sou totalmente, completamente focado em produto. Tenho mestrado em Business também e diversas outras microformações, né? Já programei, já fiz diversas coisas e com muita alegria, né, eu aceitei o convite do Gabriel Espíndola para o projeto da Club Easy. É, esse foi um projeto muito, muito interessante. Eu logo de cara já me interessei muito, né, sobre tudo que ele tinha a dizer, sobre o conceito do projeto. Eu até tinha comentado com o Gabi que eu tive uma ideia similar há um tempo atrás, então foi tudo tão interessante como ocorreu e como as coisas encaixaram pra gente, né? Então, prazer imenso estar trabalhando com ele nesse projeto de Building Public. E basicamente hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um pouco de como foi o meu processo de design para chegar, né, atingir determinadas soluções, como também aconteceu toda a comunicação, né, entre design e desenvolvimento, como a gente, né, fez essa colaboração em equipe para se criar algo junto e chegamos a essas conclusões, né, que vocês vão ver e provavelmente já estão vendo muita coisa, né? Eu não sei direito quando sai isso, mas provavelmente vocês já vão ver muita coisa interessante que a gente trabalhou, né, no meio disso. Então, vamos lá. Eu vou começar com o início do início, né? Então, vindo aqui para a área, deixa eu colocar minha câmera. Então, vindo aqui basicamente para o nosso bom e velho Notion, basicamente o Gabriel já trouxe, né, logo de cara muitas coisas interessantes, o que para a gente foi muito importante em questão de prazo, né, para a entrega do projeto, porque a definição base para qualquer projeto de design, qualquer desenvolvimento de coisa, é você ter uma boa discovery, você descobrir bem, né? Então, como nós tivemos essa oportunidade de ter um produto já, um projeto já muito bem elaborado, muito bem pensado em termos de pesquisa, para a gente foi uma baita de uma mão na roda, né? Então, isso é algo muito relevante, muito importante de se ressaltar quando se fala em projetos de design e product management, porque foi de extrema importância para a gente ter algo já elaborado para poder cumprir, né, esse requisito de 2 semanas que a gente teve para poder realizar. Então, foi muito levado em consideração as questões das pesquisas, né, que se foram levantadas, quais eram a importância, e isso tudo para elaborar essa organização de o que é o produto ideal, né, o MVP, como a gente estruturaria isso. Então, como as pessoas atualmente fazem, então a gente começou a perceber quais eram as principais dores, quais seriam as principais features que a gente focaria para uma primeira entrega e pensando até em nível estrutural, né? Nós éramos em um designer e 2 developers, uma equipe muito enxuta, né, que trabalhou ali para basicamente desenvolver esse projeto e criar, né, todo esse apanhado de informação que vocês vão ver mais para frente. Então foi muito importante para a gente definir bem como isso acontecia, porque a gente tomou posições um pouquinho diferentes. Então, o meu caso como product designer, eu não só tomei à frente a parte de product, mas também a gestão de projetos, que era mensurar, né, como ia acontecer isso. O Gabriel também foi muito ativo nessa questão, definindo, né, as deadlines. Então, num caso real, né, de uma empresa real, eu acho que é interessante talvez ter mais pessoas envolvidas no projeto, mas isso foi justamente para mostrar como é possível com poucos recursos, desenvolver coisas valiosas. Então, aqui uma alimentação muito interessante que a gente encontrou foi a questão de ser celular, né? Então, falando de um público geral que a gente estava buscando para o produto,
focar, limitando ele no celular, então disponibilizando apenas para o celular, sem plataformas no computador e tablet, por exemplo, focando no que as pessoas mais usam, no público geral mais usa, né, que seria o celular, estatísticas, várias e várias informações interessantes. E é legal ver que muitas das vezes o usuário ele quer muito, né? Ele quer dar talvez um passo além. Então, para a gente foi muito importante de início focar no que de fato cria uma estrutura para o produto que seja concisa, que a gente consiga encabeçar e adentrar diversas diferentes áreas. Inclusive, essa foi uma das requisições do projeto, né? Não focar, porque uma coisa é clara, né? Quando você fala sobre clube, a gente pensa em clube de futebol, clube de vôlei, esportes, né? A gente não pensa em clube de qualquer outra coisa, de motoqueiro, motociclistas, clube de modelistas, eu não sei direito como fala isso, mas você nunca pensa nas variações disso, né? De todas as possibilidades. E a gente de fato quis abranger diversos tipos de coisa, diversos tipos de esporte ou modalidades. Então, levamos muito em consideração tudo isso e como fazer algo com uma estrutura simples e básica, geral, generalista para um público A, B e C, ou seja, qualquer um consiga entrar muito rapidamente na plataforma e ter o essencial, sem criar essas árvores, né, cheias de configurações, micro desenvolvimentos internos, onde você cria mais configurações, né, e mais complicações. A gente quis manter o mais simples possível e mais conciso. Então, isso aqui para a gente foi muito importante. A partir das entrevistas, então, levamos em consideração tudo isso para fazer o próximo passo, que seria a tree, né? Então, para fazer essa tree, essa árvore, né? A gente basicamente iniciou aqui com o brainstorm e como que isso funcionou. Aí a gente listou o que ele precisa ter para que isso funcione. Qual é o básico, né? Então a gente entendeu ali que ele precisa se cadastrar, a gente precisa ter uma relação com cobranças, então com cobranças e uma currency interna do produto, você já começa a pensar em quais são as complexidades que isso se encaixa. O Daniel e o Lucas, que foram os developers que trabalharam com a gente, foram muito importantes para esse momento aqui, dessas tomadas de decisão, porque eles já tinham conhecimento de cobranças, de como realizar todas essas operações. Então, foi muito importante para a gente conseguir detalhar o máximo possível, porque o quanto mais você quebra e detalha exatamente como vai ser, mais assertivo você é na hora de produzir, né? Você não para se desafiar na hora que você está criando uma tela ou na hora que você está desenvolvendo algo, para pensar em coisas que não estão inclusas, né, nesse quadrado aqui que você já pensou. Então, isso aqui para a gente foi muito importante definir de fato qual seria a raiz, né, de todo o produto, o puro MVP, né, o mínimo produto viável. E a partir disso, a gente começou a desenvolver um fluxo. Então, algo super simples. A gente levou, se eu não me engano, em uma noite a gente fez isso daqui. A gente primeiro estudou, né, os dados e as informações, e aí começamos a estruturar toda essa tree aqui, essa árvore de validações, para estudar como seria a maneira mais simples de introduzir alguém. Então, quando você entra num produto, em algum app, alguma coisa, é, ele te pede algumas informações básicas, né, para você se cadastrar e para fazer o login. Geralmente, né, um produto ele pede um login e uma senha. Essa é a base de qualquer produto. A gente quis tentar fazer algo um pouquinho diferente. Como todo serviço pede isso, basicamente você é obrigado a usar pelo celular, né, pelo teu celular para fazer o teu cadastro ou o seu login. Então, por que não perguntar o seu número ou alguma informação e pedir para você uma segunda validação? Então, clique ali para logar pelo seu número de telefone, ele manda um código de verificação para o seu celular. Com isso, você já loga, já está dentro do produto, já está usando.
Para o cadastro, algo muito simples e muito similar, né? Então, você quer entrar pelo e-mail, você já pula diversas etapas aqui, né? Porque você já está dando seu e-mail, você já está dando seu nome. Mais para frente aqui ele pede, né, o nome e alguma outra informação básica. Então, quisemos manter o mais simples possível para que o customer aqui ele já entre direto no produto e já comece a testar. Isso não só por questões de facilitar o produto para um público geral, mas também manter a simplicidade do produto para um teste. Porque, a princípio, todo produto é assim: você lança ele para uma beta test, o seu público vai rejeitar ou não o seu produto, ele vai trazer feedbacks e vai ser uma parte, né, uma parcela de validação muito importante. Então, a gente quis tentar facilitar ao máximo essa introdução por conta do ponto facilitar qualquer usuário entrar no produto, mas também muito importante para a gente validar as informações que estão ali dentro. Então, a gente fez dois fluxos muito simples. Então, quando o cara entra aqui nesse fluxo base, ele já cai num questionário. Você quer criar o seu clube ou entrar num clube? Então, aqui a gente quis criar um fluxo único para o cara que ele é o gerente ou administrador do grupo, ou para o cara que é um jogador que está querendo entrar no grupo. Então, para o criador, ele vai criando um fluxozinho de criação, super simples, onde ele tem que colocar o nome da equipe, a foto, a categoria, pricing, cadastro. Inclusive aqui, categoria ia ser algo futuro, né? A gente estava pensando para o futuro do produto colocar categorias para gerar dados baseado na categoria. Então, se é um cara que joga futebol, por exemplo, esse cara aqui que seria o user que estaria jogando uma partida nesse clube aqui que tem a categoria futebol, e é contabilizar que ele tem tantos jogos de futebol, e futuramente a gente pode adicionar coisas que vão validar, sei lá, ele poder metrificar quantos gols ele fez, por exemplo, quantas partidas ele ganhou. Então, isso abre oportunidade para várias coisas. A gente ia colocar futuramente, mas a gente conseguiu, né, adicionar isso nessa versão, que foi excelente, para metrificar até qual é a maior quantidade, né, de pessoas de uma determinada categoria que está usando o produto, né, e qual é a avaliação deles para o produto. Então, isso vai ser muito importante para a nossa análise de dados depois. E aqui do lado, né, o fluxo de cadastro do usuário. Então, ele entra num clube, digita o código, visualiza, cadastra o cartão, né? Porque quando a gente está falando aqui do grupo, a gente pensou também, né, para um MVP, um cadastro muito simples, né, de cartão de crédito ou conta bancária, né, aonde a operação mais simples para isso é um plano mensal. O cara paga uma vez por mês e aquele plano vai rodar durante esse mês. Então, Lucas e Daniel bateram a cabeça para entender como que seria a parte de pagamentos e disso tudo, né? Eu acho que seria interessante até um conteúdo deles mais para frente aqui explicando é, essas micro decisões, né? Mas tudo isso passa por essas micro decisões de entendimento de o que é mais fácil para a gente lançar agora, que pode facilitar uma futura adição de algo. Então, agora a gente começa com esse plano mensal, mas isso abre portas para o futuro a gente poder cobrar por partida, por evento, né? No caso a gente está usando esse nome, porque justamente ele não é partida, né? A gente está abrindo isso para qualquer tipo de público, então abre portas para uma diversidade de coisas, né? Então aqui o administrador cadastra um pricing e aqui no fluxo do usuário ele paga, né, esse pricing aqui no momento que ele está cadastrando o cartão. E isso tudo em pouquíssimos passos, pensando que o usuário provavelmente vai pegar um SSO, que seria entrar pelo Gmail, pelo Facebook, Apple, né, eu acho que é o que a gente tem lá. Então, esse SSO ele basicamente vai pular essas etapas aqui e já vai jogar ele direto aqui, entrar no grupo. Então, em menos de 3 cliques, 2 cliques, o usuário ele já está dentro, ele já está digitando o código do grupo e indo para dentro. Inclusive, aqui é um ponto interessante que a gente trouxe sobre digitar um código, né? A gente pensou em duas hipóteses, né? O cara que ele vem com o link do grupo, o cara que digita o código para entrar no grupo e o cara que ele é convidado pela plataforma, né? Então,
a gente optou, né, por utilizar esse digitar com código como uma forma de validação para a segurança do grupo. Então, apenas quem tem o código pode adentrar o grupo nesse primeiro início. Como se trata de um beta, a gente não tem problemas, por exemplo, de pessoas não convidadas estarem entrando com esse código, né? Porque a gente não quis logo de cara criar um painel de gestão para poder aprovar ou não usuários e pessoas que entram nessa equipe, né? De qualquer forma, o admin ele pode excluir alguém, né, é, da equipe se ele optar por isso, né? Então a gente usou essa parte como a gestão, buscando justamente, né, flexibilizar um pouco a criação, porque o quanto menos telas em produto a gente tem, mais simples o produto é e mais simples ele é de desenvolver. Então facilita para ambos, né, para o usuário e para custo de desenvolvimento. Então a gente optou muito por tomar essa decisão de tentar ser o mais simples possível e futuramente a gente adiciona um painel de gestão para adicionar, para poder aprovar ou recusar, né, pessoas na equipe. Então, justamente criamos esse código para isso, né? Essa foi a nossa decisão. E aqui para fluxo do usuário, ele cai nessa dashboard do time. Muito simples, onde na equipe ele tem o plano dele, ele tem eventos e o histórico de eventos. Isso aqui, na verdade, está um pouquinho desatualizado. A gente simplificou ainda um pouco mais essas telas aqui. E aqui, basicamente, é o painel do gestor. Então, ele tem que ter um acesso à contabilidade de despesas, caixas, inadimplentes, que era um dos principais, né, focos quando foi comentado a respeito do produto, qual era a principal dor, né, questão de inadimplentes, contabilidade básica, a criação do evento, então o CRUD da criação do evento, isso aqui é a alma do aplicativo, o plano, então um ambiente onde ele possa alterar, né, o preço do plano, visualização de participantes, então toda a listagem de participantes e essa dashboard, listagem de eventos, onde ele pode clicar e visualizar mais detalhes sobre o evento. Né? Então, super simples, esse foi o produto, né, essa foi a tree que a gente criou para começar a desenvolver os wireframes. Então, isso aconteceu em uma call, onde a gente discutiu todas as informações, né? E essa aqui foi outra, onde a gente discutiu duas visões, né? Basicamente eu comecei, né, pegando detalhe por detalhe, tentando representar visualmente como isso pode parecer. Vocês vão notar que as telas são bem toscas mesmo, e essa é a função delas, elas não devem se parecer, na verdade, com telas finais, porque elas não devem ser levadas completamente a sério. Então, as informações aqui, elas são todas descartáveis, né? Assim, a questão do nível visual que o produto deve apresentar não é questionada aqui, sim a hierarquia de coisas. Então, botões, como cada coisa pode funcionar, aonde que visualmente isso deve estar. Então, a gente começou a desenhar, né, status, como que funcionaria quando alguém confirma, quando alguém algo está acontecendo, quando algo foi cancelado. Então, a gente começou a pensar, né, nessas determinadas e diversas hipóteses, né, do produto. Aqui, quando a gente começou a pensar na dash do usuário, né, o que o usuário veria a respeito do perfil dele, partes de configuração, então aquela tela inicial que eu comentei sobre se, cara, ele é um organizador ou ele é um jogador. No caso seria um participante, né, porque a gente não nem tudo são equipes, nem tudo são jogos, né? Mensalidades, então aqui diversas coisas mudaram, né? Antes a gente pensou em criar um plano gratuito e a gente entendeu que seria talvez mais fácil de início começar com uma mensalidade fixa, porque a gente vai justamente testar, né? E tudo isso aqui foi nosso brainstorm de partida. Então a gente pensou muito em detalhar, em criar diversas microconfigurações de partida, onde o cara pode entrar nela, ele pode escolher time, né? Tem um andamento, marcar gols, então ter esse timer, né? De
quanto tempo o jogo durou, você poder adicionar pontos, né? E no final das contas a gente viu que isso geraria uma grande complexidade no projeto e, querendo ou não, você estaria focando em um tipo específico de produto para jogos, né? O que não era o foco. E também, se a gente quisesse fazer isso, isso quer dizer que a gente também teria que fazer isso para outras coisas, né? Então, para ciclismo, para pessoas que gostam de fazer caminhada e querem fazer um grupo de caminhada, por exemplo. Então, fica tão abrangente que fica basicamente impossível, né, de fazer tantas versões, tantas variações em tão pouco tempo, né? No caso, a gente teve, acho que foram 3 semanas para desenvolvimento total, né? Então ficaria relativamente inviável, né, fazer isso agora. Então optamos por simplificar essa parte e aqui para o lado do organizador já trouxemos muito mais simplificado. Aqui são outras variações também dessa tela, então como vocês podem ver, a gente foi longe, né? Criou versões da tela de partida, como seriam as pessoas que ainda não acessaram a partida, né? E você está esperando. Então a gente pensou num case de as pessoas já estão, por exemplo, indo jogar futebol, já estão na quadra esperando e ainda não chegou um pessoal. Então notificar eles, escolher quantos times criar, então ele poderia criar automaticamente, já separar as pessoas para cada lado, né? E você só selecionava a quantidade de times. Então, tudo isso aqui são ideias que ficam para o futuro. A gente pensou na maneira mais simples possível de fazer isso, né? Tanto que aqui é um dos brainstorms que a gente teve, né? A respeito disso. Quais seriam as metrificações possíveis para cada tipo de coisa, né? Esportes, times e a pontuação, né? Então, futebol, basquete, vôlei, tênis, tudo isso ele tem todos esses aqui de cima, né? Até o vôlei aqui, todos esses na verdade são times, né? Até a Fórmula 1 aqui. E eles marcam pontos, né? E a gente estava supondo essas hipóteses, né? Para criar outros tipos de métricas para validar, né? Pontuações. Mas no final das contas a gente viu que isso ia complexar demais, ia deixar muito complexo o projeto e foi por isso que a gente optou, né? Por finalizar ele de uma maneira muito mais simples. E aqui está o produto. Basicamente, muita simplicidade que a gente trouxe. Então, o fluxo inicial, como eu disse, confirmações, políticas, a parte de introdução na plataforma, né, super simples. E depois disso aqui, ele já clica aqui em Join a Team or Create a New Team e ele já pula para criação ou adentrar algum grupo. Aí aqui os adcades, então como que é o status dele normal, como que é quando ele consegue digitar o código e está correto, quando está incorreto. Aqui a partida, né, como funciona para ele entrar, né, dar o join na partida e diversas outras informações aqui de tela, né, e interface, né. Então a gente diferenciou, né, o que seriam os clubes e o que seriam eventos. Então os eventos eles sempre vão estar nessa listagem vertical de cards, né, enquanto os clubes eles são pequenos blocos, né, de até dois por cada linha e muita simplicidade. Então a tela de configurações, a tela de evento, que é essa daqui, né, então ele tem o evento, ele tem os eventos, ele tem detalhes, ele tem os membros. Então ele consegue ver, né, quais que são hoje, quais serão os próximos. Então diversas variações, porém todas muito simples e dentro usando os mesmos componentes, né? Eu diria que isso é muito importante dentro de um produto, você ter componentes que usam outros componentes similares ou mesmo. Então aqui, por exemplo, eu sempre usei essas tags dentro dessas coisinhas aqui, né, desses cards. É, finalizei ao máximo nessas interfaces para que elas pudessem ser reaproveitáveis. E isso eu creio que facilitou muito, né, na questão de criação das interfaces. Aqui, criação de equipe, então, super simples. Então, quando você cria equipe, você adiciona um plano, né, o custo do plano, e ele já vem aqui o código.
Aqui, criação de partida, super simples também. Basicamente, isso é a criação do evento. Você coloca um título, uma descrição, coloca aqui as datas, né, e horários onde isso vai acontecer, localização, quem são as pessoas, se você quer ou não excluir ou adicionar alguém, né, a esse evento. Por default, ele já seleciona todo mundo, então basicamente você tem essa tela aqui, ó, onde você pode excluir alguém. Visando, né, simplificar ao máximo também tudo, a gente optou por ter aqui, trazer já selecionado, né, um dia específico. Então, eu acessando hoje, dia 15, para mim apareceria aqui dia 15, né? Então, quando eu clico em repetir, repetir baseado no dia que já está selecionado o meu evento. Então, foi micro decisões que facilitaram muito a nossa vida na hora de produzir as interfaces, né? Aqui, tela de painel do administrador, então uma dashboard super simples também, demonstrando aqui dados do administrador, então quanto ele ganhou, né, esse mês, esse mês em comparação com os meses de antes, né, os meses anteriores, então uma aba aqui para ele poder criar um comparativo, né, e os inadimplentes, então a listagem de pessoas que estão inadimplentes atualmente no sistema. Algo super visual, simples e direto ao ponto também. Então ele clicando e vendo detalhes, ele vai poder ter um histórico, né, desses pagamentos e uma comparação afinca, né, de o mês agora com o outro mês, o mês anterior, né, e ver como foram esses históricos de pagamento. E aqui os inadimplentes. Então, muito simples, você pode cobrar todos aqui, um clique que você realiza diversas cobranças ao mesmo tempo. E aqui o botão de cobrança na lateral de cada um, né, se você quiser individualmente fazer isso. A cobrança a gente pensou muito, foi outra decisão que a gente tomou de realizar uma cobrança generalista por e-mail, como sendo o aplicativo cobrando a pessoa de continuar fazendo os pagamentos e não o administrador pessoalmente cobrando alguém, porque isso poderia criar, né, alguns problemas. Então a gente pensou em criar essa cobrança, né, em nome da própria empresa, como se ele estivesse com valores pendentes, né, a pagar ao produto. E de fato está, né? E aqui por fim, né, a gente veio com o desenvolvimento da marca. Então, uma marca também super simples, a gente tentou criar ao máximo uma estética similar ao que tinha no produto já. Então, produto pensado para um público B2B, um público jovem ou não, a gente optou por criar coisas com curvas, então todas as fontes elas têm essas saliências nas laterais, né? Botões curvados e arredondados, tudo que seja possível para tentar dar um match, né, com o público e ter, né, esse agrado visual com o mesmo, né? Então aqui a gente criou essa bandeirinha, né, que significa de um ponto de vista bem nossa, me fugiu a palavra agora. Ponto de vista bem Caramba, me fugiu. Tanto faz. A gente pensou, né, basicamente na bandeira, porque o cara tá cravando ali a bandeira, né, que é o espaço dele, o espaço deles, né, no caso dessa equipe. Então, foi a simbologia que a gente escolheu pro produto. Aí, funcionou super bem e também foi um produto de um sprint super rápido, né? A gente criou essa marca aqui em menos de 3 dias, o que não é o recomendado, né, para qualquer empresa. A gente está fazendo isso muito mais pelo desafio, mas de qualquer forma, isso foi muito para provar que quando você precisa e quando você quer, você consegue fazer tudo que você quiser no tempo mínimo tempo possível. Você só precisa ter as pessoas certas na hora certa, né? Então aqui tá algumas variações dessa marca e basicamente é o que a gente está usando, né, para site, para branding, para tudo. E
é isso basicamente que o produto é, né? Então, com isso, eu me despeço, agradeço muito aí pela visibilidade, pela oportunidade de estar criando esse produto com vocês. E é isso. Muito obrigado aí e espero ver muito mais sobre o produto em breve, né? Um abraço.